Senhor é bom, né? Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos, pode ficar sentado. Sinta-se na casa de Deus. Amém? Sinta-se na casa de Deus. A casa de Deus é bênção, né? Quero cumprimentar meu pastor Rogério. Satisfação em revê-lo, né? Mais um ano juntos aí para a glória de Deus. E Deus tem feito grandes coisas, né? Eu não vou falar o que eu falei brincando lá fora, não, né? Que ele convidou o Napoleão, né? Aí eu falei assim, eu não vou falar. Falei só para o Marcelino. O Marcelino não guardou. Se ele guardou, se ele não contou para a torcida do Corinthians nem do Flamengo, ninguém está sabendo, né? O que eu contei para ele entre eu e o Napoleão. Deixa para lá. Vamos deixar para a próxima. Amém, irmãos? O Senhor, Ele é bom, né, irmãos? O Senhor, Ele é maravilhoso. E por isso Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele é o maior interessado em ter você aqui na casa do Senhor. O Senhor, Ele é interessado que você esteja na casa dEle. Porque na casa dEle tem alimento. E tendo alimento, Ele sabe que você não vai estar desnutrido. Porque a Bíblia diz, né, que a casa do Senhor é a casa do pão. Trazei os vossos para que haja mantimento na casa do Senhor. Aqui é a casa do pão, é a casa do alimento. Então, quando Ele te traz aqui, é porque Ele quer que você esteja alimentado, bem nutrido, né? E é um instinto de pai, é um instinto de pai, é um instinto de mãe, ver o filho bem alimentado, pastor, bem alimentado. Isso é um instinto paternal, né? Então, o que mais o pai quer, o que mais a mãe quer, é ver o filho alimentado. Minha mãe sempre, ela brigava com meu pai, né? Que ele só falava de comida. Tinha que ter carne lá. E ela, esse velho só fala de comida, né? Só fala de comida. Ele queria, era a satisfação dele ver nós comer, né? Ele sabia que se as crianças, na ocasião éramos crianças, se ele estivesse bem alimentado, eles não iam ficar doentes. Se ele estivesse bem alimentado, eles se desenvolveria muito bem. Esse é o motivo de Deus te trazer na casa dele. Há quem diga, e até pessoas dentro da igreja às vezes chegam a dizer, mas eu não preciso da igreja para buscar a Deus. É verdade, você não precisa da igreja, mas a igreja precisa de você para que você chegue até a Deus, né? A igreja foi criada para isso, para nós nos reunirmos. É tão interessante isso que a palavra de Deus diz que você pode ir sozinho na tua casa, abre a porta ali do teu quarto e fecha ela, e você vai conversar com Deus em secreto, e em secreto Ele vai trazer certas coisas que você não vai nem entender. Sabe aquele sonho, pastor, que você sonha sem pé e sem cabeça? Isso se chama incógnita de Deus para nós. Revelações que Deus passa para nós, que nós não entendemos nem o pé e nem tampouco a cabeça. Isso acontece para quem quer servir Deus em casa. Ele fala, eu vou aparecer para você em secreto, e vou trazer coisas em secreto. Isso são incógnitas, que precisa ser desvendada, e ela só pode ser desvendada na presença das pessoas na igreja. Olha aí a diferença. Na casa você está lá, você vai ouvir segredos de Deus, que a maioria deles você não vai entender nem, vai ter que chamar um profeta, um intérprete, uma pessoa que tem dom da ciência para explicar para você, um Daniel da vida, um profeta Daniel, para poder explicar aquela incógnita, porque você não está entendendo nada. Diferente na casa dele, havendo 2 ou 3,
eu se faço presente. Não tem segredinho. Na casa dele, pastor, não tem segredo, tem revelação, tem glória, tem poder. Na minha casa tem segredo. Se eu querer servir Deus na minha casa, eu só vou ter segredo. Segredo que muito deles eu não vou entender nunca. Como não é muito, o que eu vou falar aqui é o que aconteceu com todos vocês. Vocês já tiveram tanto sonho na casa de vocês, que vocês nem lembram e nem sabem quando começou e quando terminou. Porque é isso que Deus faz, Ele passa coisas, enigmas, em sonhos na casa de vocês, diferente na casa dele. Ele traz revelação. Ele traz revelação, pastor. Na casa dele ele traz a revelação, ele desvenda aquele enigma que ele te deu um sonho na tua casa que você nem sabe. Eu tive um sonho esquisito, eu estava num lugar, daqui a pouco eu estava em outro. É isso que acontece para quem quer servir Deus na casa dele, na sua casa. Mas quando eu quero servir na casa do Pai, o segredo é desvendado. A revelação, ela é desvendada. O propósito de Deus é esse, que Ele revela para você. Ele não quer viver em segredo com você, com enigmas que você nunca vai desvendar. Ele quer revelar, e na casa dele tem isso. Quer revelação? Na casa de Deus. Quer presença? Na casa de Deus. Quer segredinho? Fique lá na tua casa, no teu quarto trancado. Você vai ter um monte de segredinho que você nunca vai descobrir. Mas o Senhor está aqui nessa noite para falar para você. Ele tem um propósito maior na tua vida. Sair das paredes dos teus quartos. Sair do secreto para revelar coisas poderosas. Aqui nós estamos diante de uma pessoa que ele já tinha um chamado de Deus, só que estava do lado errado. Ele já era uma pedra preciosíssima, uma pedra preciosa para ser usado na mão do Senhor, mas por não conhecer Deus, por não conhecer a Deus, ele estava do lado errado. Um dia o Senhor ele falou para os saduceus: vocês erram porque não conhecem a verdade, não conhecem a palavra e não conhecem o poder de Deus. Por isso vocês erram. Mas quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos o poder de Deus, é lógico que nós vamos errar menos. Por isso o Senhor ele quer que nós aprendemos cada dia mais a tua palavra. Antes eu quero tirar aqui vamos se dizer assim, algo que aprendemos muito tempo e que não está na palavra do Senhor, né? A mudança do nome de Paulo, nunca houve a mudança. Diferente de Abrão para Abraão, de Jacó para Israel, de Gideão para Jeroboão, e assim, outros que foram mudados. Sara foi mudado o nome, Josué foi mudado o nome por Moisés, mudou o nome de Josué. O nome Josué foi dado por Moisés, ele tinha outro nome. E outros. O Senhor, ele faz duas coisas. Ele quer fazer duas coisas com o nosso nome. Ou ele quer mudar, ou ele quer perpetuar o teu nome. Quando Deus, ele quer mudar, pastor, o nome. Quando ele não muda, ele perpetua o nome. Abraão, ele muda o nome. Já Moisés, ele perpetua o nome, né? Jacó, ele muda o nome. Já outros, Daniel, Samuel, ele perpetua. Olha aí a diferença. Todas as coisas é boa. Quando há a mudança é porque aquele nome ele não causava impacto no mundo espiritual. O nome Abraão não causava impacto, era um simples pai. E por ele se tornar um
grande pai precisava ter um nome à altura. E Deus, ele muda, né? E é isso que eu quero trazer nessa noite. Enquanto você não tivermos um confronto com Deus, o nosso nome não será mudado ou não será perpetuado no mundo espiritual. Eu não estou falando aqui para ninguém ser famoso. A fama, ela tem o seu tempo. A perpetuação do nome, ela é eterna. A fama passa, ela é passageira. Mas quando Deus, ele perpetua o nome, ele permanece. Ele permanece, né? Ele permanece. Como exemplo, né? Ela não tinha um nome, aquela mulher que derramou o perfume sobre os pés de Jesus. O Senhor perpetuou o nome dela. O Senhor falou, lá no futuro, muitas pessoas vão falar dela, porque ela fez algo que chamou a atenção de Deus. E Deus, ele quer perpetuar, ele quer fazer um propósito no teu nome, para perpetuar o teu nome. No caso aqui, Paulo, ele não precisou mudar o nome, ele continuou com o mesmo nome. Ali é somente de lugar, né, que para os judeus, Saulo, para o pessoal da Ásia, para o pessoal de outras regiões, Paulo. Não houve uma mudança de nome, mas ele perpetuou o nome de Paulo. Não houve uma mudança. É um exemplo, por exemplo, você vai falar aqui Paulo, aqui no Brasil, se você for nos Estados Unidos, Paul, né? E outros nomes que nós sabemos, João, John. Então não há uma mudança, é um sotaque diferente, né? Tem nomes que não muda. Aqui no Brasil é esse nome, lá nos Estados Unidos é o mesmo nome, lá na Europa o mesmo nome, lá na Ásia é o mesmo nome, lá na África o mesmo nome. São nomes que não mudam, mas tem nomes que dependendo do lugar, né? Aqui Kátia, né? Lá Kate, né? Olha aí. Aleluia, né? Depois vocês procuram aí o nome de vocês estrangeiro aí, para vocês saberem, né? Então Paulo, ele estava numa região em que os judeus chamavam de Saulo, mas não houve uma mudança. Não houve uma mudança no nome, pastor, mas houve uma mudança de atitude. E é o que Deus quer, né? É o que Deus quer, mudança de atitude. Lembrei do pastor Davis, né? Eu não consigo pronunciar o nome dele. A princípio ele falou do nome dele, ele falou, nossa, por que minha mãe colocou esse nome? Depois ele falou, eu gostei desse nome, porque ninguém tem esse nome. Miss Davis, ninguém tem esse nome, né, irmãos? Ninguém tem esse nome. Então o que ele achava que era diferente, agora ele gosta, porque é o que Deus quer, que você se compreenda, que Ele quer usar você. Irmãos, as religiões, as falsas religiões, ela sempre vai usar um protetor para proteger ele. As religiões, você quer saber se você está servindo o verdadeiro Deus? Olha a diferença, pastor. Todas as religiões têm o seu protetor. Quando eles estão precisando de uma coisa, eles invocam o protetor. Diferente do nosso Deus, eu estou precisando de uma coisa, quem Deus vai usar? Eu mesmo. Você está precisando de uma coisa, quem Deus vai usar? Você mesmo. Deus estava precisando de Paulo, né? Ele não colocou um anjo para fazer o serviço de Paulo. Ele não colocou outra pessoa para fazer o serviço de Paulo. Ele colocou o próprio Paulo. Davi estava ali brigando com o gigante. Deus poderia, vamos pegar outro gigante, Davi. Você leva ele lá, segura o braço dele, pega os dois, coloca os dois juntos, sai no pau e você ganha. Não, eu vou usar você. Essa é a diferença do nosso Deus, pastor. As falsas religiões, eles sempre têm uma mandinga, alguma coisa para proteger eles. Deus não, eu uso você para proteger você mesmo. Eu uso você mesmo para vencer a guerra. Deus, ele não vai usar alguém para fazer alguma coisa, ele vai usar você mesmo, né? Ele queria usar Paulo, ele usou quem? O próprio Paulo.
Ananias ficou preocupado, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o próprio Ananias para resolver esse problema. Deus, Ele usa nós mesmos, irmão, para resolver o problema nosso. Enquanto você está esperando que alguém arrume o seu problema, resolva o teu problema, olha para o teu irmão aí, fala, a solução do teu problema, você está olhando para ele. A solução do teu problema, para quem serve a Deus, irmãos, Deus, Ele usa você mesmo, né? Jacó estava com problema, pastor, e Deus usou quem? Né? Jacó teve problema, Deus usou o próprio Jacó para resolver problema. Davi estava com problema, Deus usou o próprio Davi, né? Deus chegou para Moisés, o povo estava com problema. Moisés falou, Senhor, quem que vai, como que vai ser? Vai você mesmo, mas eu tenho a língua pesada, né? Eu tenho uma língua pesada. Eu também tenho a língua pesada. A língua pesada é você não pensa em falar e fala e machuca os outros. É língua pesada. Alguns dizem que ele é gago, mas é diferente de língua pesada. Língua pesada é uma pessoa que ele não se preocupa em quem falar e acaba falando, e acaba, às vezes vai resolver o problema e acaba criando o problema. Ele vai levar paz e acaba levando guerra, né? Vai levar ali um consolo, a pessoa chora mais, né? É língua pesada. Tem gente que tem língua pesada. A palavra não fala que Moisés era gago, fala que a língua dele era pesada. O que é uma língua pesada? Uma pessoa que não pensa o que falar, ele já falou, pronto, e machuca, irmão. Língua pesada machuca. Eu convivo com isso, às vezes eu falo sem pensar, e às vezes eu machuquei a pessoa, e não era a minha intenção, mas é o nosso jeito. Tem gente que tem uma língua mais equilibrada, né? Pastorzão Rogério, ele já tem todo aquele jeitinho amoroso para tratar as pessoas, né? De vez em quando dá uma pesada aí também, né? De vez em quando Deus coloca uma tonelada lá na língua dele também, aí o bicho pega, né? Mas ele é, né, mais, né, com a língua mais branda. Mas tem gente que tem uma língua pesada, irmão. Ele não pensa duas vezes, né? Ele não pensa duas vezes em falar, e às vezes é uma língua pesada. E o que tem língua pesada, as pessoas muitas vezes não compreendem ele, não compreende ela, porque quando você viu, você já falou. É uma língua pesada, irmão, que dá uma linguada na pessoa que dói. Pensa uma coisa que dói, uma palavra de uma língua pesada. Dói, irmão. Palavra, uma língua pesada dá uma lapada na pessoa, você, meu Deus, o irmão falou isso comigo, misericórdia, o irmão nem meditou, já e dói, irmão. Pensa que não dói? Dói, pastor. Tem linguada que dói, pastor. A pessoa fala certas coisas com nós, ou nós falamos certas coisas com alguém, e depois nós se arrependemos. Moisés era um homem de língua pesada. A Bíblia não fala que ele era gago, ele era de língua pesada. Eu sei o que é uma língua pesada. Quantas vezes eu fui numa reunião, estava tudo em paz. Uma vez eu estava numa reunião, deveria ter umas 30 pessoas. Aí eu estava lá com um japonês, pastor. Pensa no japonês politizado, o cara, mas ele preparou tudo, acalmou a diretoria, acalmou a gerência, acalmou o operacional, aí tudo estava certo, né? Aí eu falei, eu não vou falar, viu? Porque se eu falar vai dar guerra, viu? Eu vou ficar quieto, viu? E o japonês lá, né? Por sinal o nome dele é Daniel Miuri. Aí ele chegou lá e falou, lá nós estávamos numa reunião com o metrô, e ele conversou, e falou com o diretor lá, e falou com o gerente, falou com todo mundo, e estava tudo certo. Mas, pastor, o homem queria falar, queria ouvir eu. Eu falei, não, o Daniel já falou aí tudo. 3 palavras que eu falei, eu estraguei tudo. Apenas 3 palavras, pastor. O Daniel olhou para mim, o japonês falou, meu Deus, Sérgio, meu Deus, eu de cena, né? Meu Deus, o que você fez? Eu tinha acalmado os homens e tudo, por que você foi falar isso? Eu falei a verdade. Irmão, nem todas as verdades podem ser ditas. Sincero demais, você afasta os teus amigos.
Sinceridade demais mata, irmão. Né? Sinceridade demais, pastor, mata. Tem hora que é melhor você usar aquela lei, né? Permaneça calado, que é o direito que você tem. Tem hora que nós temos que permanecer calado, é o direito. Eu aprendi isso, eu falei, é um direito legal. Tem hora, irmão, que é melhor ficar calado do que falar besteira. Isso é língua para quem tem língua pesada. Agora, para quem tem língua branda, tem pessoa que, nossa, é um amorzinho para falar. Fala que está parecendo que está saindo doce da boca. Mas tem outros, irmão, que fala que arrebenta. Não está nem aí quem está aqui e quem não está. Língua pesada. Né, irmãos? Tem gente que tem uma língua pesada. Eu sinto isso, que eu tenho uma língua pesada de vez em quando. E quando eu já penso, eu já falei. Falei, misericórdia, o que eu falei ali? Não era para ter falado aquilo. Acabei falando. Aí depois aquele irmão que me cumprimentava e abraçava, agora só está me cumprimentando assim, ó. Antes, Pai do Senhor, pastor, agora é só assim, Pai do Senhor, meu irmão. Aí eu percebo, rapaz, a língua pesada funcionou. Deus, Ele quer que nós mudamos, que nós aprendemos. E nada melhor do que a palavra de Deus. Nada melhor do que o convívio com Deus. Saulo, ele estava servindo a Deus do jeito dele, o jeito que ele achava que era certo. E aí ele começou a perseguir o povo de Deus. Tem pessoas que é assim, irmão, ele coloca na cabeça que o jeito que ele está fazendo é certo, até o dia que você vai ter um confronto com Deus. O confronto com Deus, enquanto você não ter, a tua vida não vai mudar. Moisés teve que ter um confronto com Deus. Ali na sarça ardendo, ele teve um confronto com Deus. Jacó, ele teve um confronto com Deus. Ele teve que brigar, pastor. Enquanto eu e você não tiver vamos se dizer assim, um enfrentamento com Deus, as coisas vão permanecer do jeito que são. Jacó teve que ter um confronto. Abraão teve que ter um confronto. Deus, Ele chama nós para o confronto. Ele chama, Abraão, Ele chamou ali, o confronto era ali, entre ele, o pai e o próprio filho de Abraão. Jacó ali no vale, ele é confrontado, irmãos, e depois que você é confrontado, Deus, Ele muda o teu nome, ou Ele perpetua o teu nome. Deus, Ele só vai mudar o nome, pastor, se você confrontar Ele. Se Ele te confrontar. Jacó, ele tem que brigar com Deus, para que o nome dele seja mudado. Saulo, ele vai ter uma briga com Jesus, para que o nome dele seja perpetuado, porque não foi mudado. Saulo e Paulo é a mesma coisa, dependendo da origem, né? Na Ásia, vamos lá, Paulo. Jerusalém, Saulo. E aqui não é muito difícil. Às vezes eu estou aqui, às vezes uma vez eu fui lá o irmão tinha o nome de João aqui, aí chegamos, fui visitar o irmão, fui visitar a família, aí os irmãos dele abraçando, ô Zequinha, não sei o que. Eu falei, o que lá nós chamamos de João, aqui você chama, que mudou o nome dele? Depende do lugar, irmãos. Na tua casa às vezes você tem outro nome. Isso é muito natural, nós temos outro nome. Às vezes a pessoa é chamada, a mãe chama ele de um jeito, né? Nem vou falar aqui, nem vou revelar, né? Tem uns nomes que a mãe chama, o pai chama, a esposa chama, né? E tem uns nomes esquisitos aí, irmão. Tem uns nomes esquisitos. Tinha uma irmã que chamava o esposo dela de Bin Laden. Eu por muito tempo fui chamado de Barack Obama, né? Saulo e Paulo é a mesma pessoa, irmão. Vocês têm outro nome. Lá no Itaim era muito costume as pessoas mudar o nome, pastor. Lá tinha uma irmã que por muito tempo nós chamávamos ela de Beth. A Beth cantava, ela virou até pastora agora, né? Aí eu estava em outra igreja, virou pastora. A Beth cantava. Aí um dia eu fui ser secretário, secretariar a igreja. Aí eu peguei todas as carteirinhas, daqui a pouco quem é essa Ruth? Ruth? A Ruth está com a foto da Beth.
Aí eu falei: pastor, está errado aqui, pastor. Está errado, pastor. A foto é da Beth, mas o nome está como que ela é Ruth. Ele falou: não, irmão, o nome dela é Ruth. O nome dela é Ruth. Lá tinha esse costume, pastor. O pessoal mudava o nome, mas que não gostava do nome, mudava, né? Olha se esse negócio pega, né? Depende da região, você tem um nome, irmão. Depende da região. Um dia eu estava passando na cidade com os doutorzão. Aí encontrei um perturbado, pastor, da minha infância, quando eu era perturbado também. Era um perturbado que encontrou com um perturbado do passado. Aí eu passei, ele falando na gíria, pastor, eu com vergonha, só os doutorzão da prefeitura e eu lá, todo me sentindo, né? Pensando que é alguma coisa, não é nada, mas pensando. Aí estou lá, né? Daqui a pouco o perturbado do passado passa do outro lado da rua e ele grita o meu apelido de infância. Eita! Aí todo mundo olhou para mim e falou: só tem doido aqui, fingi que nem conhecia, pastor. Passei direto, falei para os doutorzão lá: a cidade só tem doido. Não era doido coisa nenhuma, irmão. Ele me conhecia de criança, sabia do meu apelido de criança, né? Mas os doutores não sabiam, eu não podia revelar, né, pastor? Fingi que eu não conhecia. Eu falei: é cada maluco. Destaque, o cara me conhecia e sabia meu apelido de infância. Quantas aqui, às vezes você tem um nome na tua casa ou nos teus irmãos que ninguém sabe. Só vou saber o dia que eu for lá na casa dos teus parentes lá, que ele vai chamar você daquele apelido lá. Aí eu vou dar risada. Então Saulo, para vocês entenderem, Paulo é a mesma pessoa. O nome dele não foi mudado, mas foi, vamos falar, o nome de Paulo não foi mudado, mas foi perpetuado. Deus, ele registrou esse nome, né? Ele colocou esse nome na história. Aqui nós o conhecemos como Paulo. Lá em Israel ainda chamam ele de Saulo. Para nós aqui o Paulo, o irmão Paulo, servo de Deus, que deu trabalho para o povo de Deus, que queria matar todo o povo de Deus. E não é diferente não. Eu conheci muitos irmãos que tinham ódio da igreja, irmãos. Eu, graças a Deus, eu nunca tive ódio da igreja. Eu só não queria ir para a igreja, mas nunca tive ódio da igreja. Eu achava bonito. Nossa, passava um povo, eu falava: ó, o povo bonito. O povo bonito é o povo da igreja. Eu não era da igreja e eu falava: mas pensa num povo que anda bonito, né? Um dia que eu estiver no meio desse povo, acho que eu vou andar bonito também. Agora eu fiquei bonito, estou andando bonito também. Estou no meio desse povo, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Paulo, ele queria matar as pessoas. O propósito da pessoa não é o propósito de Deus. Muitas vezes, orando, nós chegamos: Senhor, faça o desejo do meu coração. É a oração mais errada que você faz. Porque Deus, ele não faz o desejo do coração. Ele faz a vontade dele na tua vida. Essa palavra surgiu quando o profeta Natã se encontra com o rei Davi. E o rei Davi, ele se sentiu incomodado, porque ele morava numa casa chique, numa casa do rei. Não tem casa de rei que não seja chique. Uma casa feita de madeiras de lei, madeiras de cedro. Porém a casa de Deus, ela estava num barracão, num tabernáculo. Então Davi, ele se sente incomodado. E ele, ao sentir incomodado, ele conversa com o profeta e fala: profeta Natã, o desejo do meu coração, o desejo do meu coração é fazer uma casa para Deus. O profeta chega para ele: vai e Deus cumpra o desejo do teu coração. E o profeta sai. Ao sair, Deus falou: opa, volta lá, pode voltar, corrige isso, porque Deus não cumpre desejo de coração de ninguém. Deus, ele faz a vontade dele na tua vida. Se quando você começar a orar: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, aí as coisas vão mudar. Mas enquanto você estiver orando: Senhor, oh meu Deus, faça o desejo do meu coração, você sabe o desejo do meu coração. Faça o teu desejo, Senhor.
Paulo tinha um desejo, o desejo dele era cruel, acabar com aquele povo que servia a um tal de Jesus, segundo Paulo falava. Essa seita, para ele era uma seita, esse era o desejo dele, ele achava que fazia isso, confiando em Deus, ele achava que estava fazendo um serviço para Deus. Irmãos, o maior erro nosso é fazer as coisas segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração, segundo aquilo que nós achamos que é certo. Nós temos que fazer, por isso que o Pai Nosso fala, seja feito o desejo do teu coração. É isso que fala no Pai Nosso? Como que fala o Pai Nosso? Seja feito a tua vontade. Paulo queria a vontade dele, queria que a vontade dele prevalecesse. Eu vou matar esse povo e vou acabar, e o nome de Deus vai ser glorificado aqui em Jerusalém, ou em todo o território, né? Em todo o território, em todos os lugares, aqui em Jerusalém, na Ásia, onde for, eu vou fazer com que o nome de Deus seja glorificado, acabando com essa seita. O que ele imaginava? Ele só não imaginava uma coisa, que ele estava lutando com o próprio Deus. E Deus permite muitas vezes. Deus, ele permite que a pessoa luta com ele. Deus, ele permite. Até o dia que você vai perder a luta, porque de Deus ninguém ganha, mas o confronto vai ter que ter, pastor. Deus, ele permite. A Bíblia diz que o céu, ele é ganhado à força, e os que se esforçam entrarão nele. Não pensa você com uma oraçãozinha qualquer aí, uns dois, glória a Deus, aleluia, vim para casa hoje, vai vir daqui no outro mês, você vai ganhar o reino de Deus. Não pensa você, irmão, que é fazer só, aleluia, louvado seja Deus, e tá bom, estou no céu. Irmão, o céu, ele é ganhado à força, e os que se esforçam, entrarão nele. Ninguém entrará no céu se não se esforçar em brigar com Deus, em querer, fala, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoa, eu quero ser uma benção. Paulo, ele queria ser uma benção, mas para ele ser uma bênção, ele queria destruir as pessoas, para que o nome dele fosse ali perpetuado. E uma coisa que as pessoas pensam, irmãos, o inimigo, ele é criterioso, pastor. Nós vemos que nos dias de Neemias, Tobias, Sabalache e os outros que estavam com ele, Gersem e outros, eles enviavam cartas, entraram em contato com reis. Eles vão, através da legalidade, tentar frustrar os planos de Deus. O que as pessoas pensam, que o inimigo vai fazer as coisas de qualquer jeito, faz de qualquer jeito quem não conhece a Deus. O inimigo conhece a Deus. Paulo, ele vai dentro da legislação, ele pega a carta para as autoridades para poder fazer aquilo. Não pensa você, não subestima o teu inimigo. Não subestima nunca o teu inimigo, porque ele muitas vezes, ele é muito mais, vamos se dizer assim, muito mais legalista do que você naquilo que ele vai fazer. Você vê que Paulo, ele poderia sair falando para todo mundo, esse pessoal é falso, vamos matar eles. Não, ele vai pela legalidade. Ele pede cartas, ele vai às autoridades, ele vai aos sumos sacerdotes, ele vai à legislação daquela época. Irmãos, às vezes nós fazemos coisas para o Senhor e não queremos copiar a legislação, não queremos ir pela legislação, né? Nós devemos ir pela legislação, porque o inimigo, ele usa a legislação contra nós, e nós temos que usar a legislação ao nosso favor. Tem gente, mas para que isso? Para que lei? Para que isso? Olha aqui, Paulo, ele sai da cidade dele, ele sai de Jerusalém, ele começa a pedir carta, pastor. Ele usa legislação para prejudicar o povo de Deus. Irmãos, enquanto vocês estão aí, tem gente usando legislação para prejudicar nós. O que pensa que as pessoas não são, eles não são organizados, eles são organizados.
Muitas vezes vem um irmão na igreja: para que isso? Para que convenção? Para que essas coisas? Para que documento? É só servir a Deus, dar glória a Deus e ir para o céu. Irmão, errado é você, porque o nosso inimigo, ele se prepara com documento, ele corre atrás de documento para te prejudicar, ele corre atrás de lei para te prejudicar. Paulo, ele foi atrás da legislação da época, pastor, para prejudicar os irmãos. Ele vai atrás de cartas, aqui está aqui. Irmãos, nós temos que ser, a Bíblia diz que o povo pereceu, não faltou oração, eu sempre falo isso, não faltou determinação, não faltou ida na igreja, faltou sabedoria. A Bíblia diz: o meu povo pereceu, porque faltou nele sabedoria. Nós temos que procurar sabedoria, temos que procurar as leis que estão ao nosso favor. Tem pessoa que pensa: de qualquer jeito, não tem problema não, é assim mesmo, é igreja mesmo, é para a igreja. Um dia eu fiquei tão triste, nós estávamos construindo lá no Itaim, aí eu falei para os irmãos: tudo que vocês tiver lá em casa atrás, que nós vamos vender e fazer dinheiro. Aí o irmão chegou e trouxe panela velha lá. Falei: ô pastor, é o que eu tenho lá, ajuda. Eu falei: ajuda, que nós vamos amassar ela e vender lá no ferro velho e fazer dinheiro. Outros trouxe fio. Eu falei: trouxe fio velho, eu troquei os fios da casa, vamos cortar os fios, né? Aí veio um irmão, pastor, né? Veio o irmão, trouxe uma janela. Aí o irmão falou assim: pastor, estava essa janela lá, não me serve mesmo, por isso que eu trouxe para a igreja. Eu falei: pode levar de volta, que eu não quero. Pode levar de volta, porque eu não quero. Se não serve para você, não serve para nós. Se não presta, os outros, humildemente: pastor, que ajuda isso, eu aceitei. O outro falou: é para a igreja mesmo. Porque tem pessoa que acha que para servir a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, 2, 3 pulinhos está bom, 2, 3 glória a Deus está bom. Não está bom não, irmãos. O inimigo da nossa alma, ele é zeloso pelas coisas dele. Paulo, sendo o inimigo número 1 daquela época do povo de Deus, ele vai atrás de leis, ele vai atrás de meios, ele vai atrás de coisas para prejudicar o povo de Deus. E nós, como povo de Deus, nós devemos sempre estar um passo à frente deles, saber o que é o nosso direito. Paulo, depois que ele aprendeu que Deus, o inimigo é legalista, mas Deus, ele é dono da legislação. Paulo agora, do outro lado, ele estava sendo condenado, e ele usa a lei ao favor dele. Eu também sou cidadão romano, eu também tenho direito. Esse negócio, irmão, de nós servir a Deus de qualquer jeito, achar que está certo, não, irmão, nós temos que ser zelosos também naquilo que fazer. Tudo que colocar na tua mão para fazer, faça com zelo, faça com amor, porque é isso que chama a atenção de Deus. Tudo tem a diferença, tem o professor e tem o professor, tem a professora e tem a professora, tem o pastor e tem o pastor, tem o tocador e tem o tocador. Isso depende de zelo, de cuidado, de você saber o que você está fazendo e fazer com amor, com zelo, com cuidado. Paulo, ele fez com cuidado, ele foi na legislação, nos lugares certos, para poder prejudicar o povo de Deus. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E nós, como servos de Deus, irmãos, nós temos que ter propósito em tudo que nós fizermos para o Senhor, fazer com alegria, fazer com capricho, né, irmãos? Não é aquele negócio: é para Deus mesmo, vem aqui cantar o hino. Pastor, dá a oportunidade. Irmão, vou cantar o hino aqui. É para Deus mesmo, pode ser isso aqui mesmo. Não, para com isso. Pensou se Deus estiver lá em cima? É para você mesmo, toma, isso daí, de qualquer jeito mesmo. Pensou se Deus fizesse isso com nós? Pensou se Deus chegasse lá: tenho que salvar a humanidade, né? Porque ele fez isso, pastor. Quando ele fez isso, Lúcifer estava vivo. Lúcifer está morto assim, espiritualmente, né? Ele poderia muito bem: vou salvar a humanidade, vou usar o próprio Lúcifer, eu mato ele e salvo a humanidade. Porque tem gente que assim, ele dá o pior, ele quer fazer o pior.
É o pior horário, a pior coisa para Deus. Irmãos, você tem que ter o propósito de fazer as coisas. Paulo era zeloso. Ele queria fazer as coisas. Ele diz, pastor, ele diz, eu me acabo para que mais pessoas sejam salvas. E eu faço isso. Eu estou como esmurrando o vento para pegar a coisa do vento. E o vento não tem nada, mas ele está tentando pegar. Ele falava, eu me esforço o tempo todo para que vocês sejam abençoados. Paulo era uma pessoa que ele se esforçava para fazer a obra de Deus. E tem gente, irmão, que não move um dedo para fazer a obra de Deus. Eu tenho que ter propósito, irmão. Eu tenho que fazer a obra. A Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor, Ele é bom. Tudo que você for fazer para Deus, irmão, faça com alegria. Vou limpar a casa do Senhor, faça com alegria. Vou pintar a casa do Senhor, pinta com alegria. Eu vou ficar lá na porta, fique com alegria. Tudo que você for fazer para Deus, irmãos, seja coisas que saem nos bastidores, ou coisa que ninguém vai te ver você fazendo, faça com alegria. Gideão foi visto por um anjo como um homem valoroso, porque ele estava fazendo coisas que ninguém queria fazer. Davi foi visto por Deus, porque ele estava fazendo coisas que ninguém queria fazer. Você só vai ser visto por Deus se o que você fizer, faça com zelo, faça com amor, faça com cuidado. Não faça meia boca, não. Não seja um gambiarra na obra de Deus. A obra de Deus já está cheio de gambiarra, mas Deus não quer que você seja um gambiarra da obra de Deus. Fazer só se sobrar tempo. Irmãos, uma vez eu estava conversando com uma professora de português, e ela ensinou para nós uma grande lição, pastor. Ela ensinou uma grande lição. A lição que ela ensinou, que quando nós for chamar alguém para fazer algo, nunca chame o que tem muito tempo. Ela falou, vocês vão fazer trabalho. Não pegue aquela pessoa que tem muito tempo, que é muito ociosa. Chame aquele que tem mais coisa para fazer. Porque aquele que tem mais coisa para fazer, ele vai espremer o tempinho dele e vai ajudar você a fazer. O que tem muito tempo para fazer, mas não quer fazer, ele vai falar para você, eu não tenho tempo para fazer. Deus, ele sempre vai escolher um ocupado, irmão, não um desocupado. Quanto mais ocupado você for, você é um candidato de Deus. Quanto mais desocupado você é um candidato para o capeta. Capeta gosta de desocupado. Por isso que diz assim que mente vazia é a oficina do capilotão. E aí, pastor, eu aprendi isso. E eu lembro que uma vez numa igreja aconteceu isso. Foram escolher, pastor, um líder dos jovens. Aí tinha irmão lá, o irmão perguntou, quanto tempo você tem por dia? Aí um jovem falou, o dia todo. Foi misericórdia. Aí perguntou para outro, quanto tempo você tem por dia? Meio-dia minha mãe, eu faço algumas coisinhas lá em casa, meio-dia eu fico de boa. Ele falou, tá bom. E você, quanto tempo? Aí foi perguntando para um, foi perguntando para outro. Aí perguntou para o jovem, e você, quanto tempo? Ele falou, meu tempo é escasso, eu não tenho um minuto sequer para você. Aí o pastor olhou para ele, você foi escolhido. O que tinha menos tempo foi escolhido. Porque quem tem menos tempo, ele sempre vai arrumar um tempo para você. Ele vai abrir mão de uma coisa dele. Mas quem tem muito tempo, ele nunca vai ter tempo para você. Guarde isso como lição. Quem tem muito tempo, nunca ele vai arrumar um tempo para você. Mas quem tem um tempo ocupado, ele sempre vai fazer um esforço e vai falar, eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa é a palavra que Deus ama. Quando eu e você chega para Ele e fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu estou pronto. Tem gente que está esperando ficar pronto.
Irmão, faz tempo, irmão. O bolo já está assado, irmão. O bolo já está assado, faz tempo que você já está no forno, né? Já inchou, já murchou. Pelo amor de Deus, você já está pronto, irmãos, né? Você já está pronto. Uma vez perguntaram para mim: você está pronto? Falei: estou, desde 14 de maio de 1970 que eu estou pronto. O dia que minha mãe colocou eu no mundo, estou pronto, desde esse dia. Desde o dia que eu nasci eu já estou pronto. Você também, desde o dia que você nasceu, você está pronto. Pronto para servir a Deus, pronto para fazer o propósito dele. Deus, ele não vai te chamar você ocupado, desocupado, mas quanto mais ocupado você for, você é um candidato. Paulo tinha muitos afazeres, muitas faculdades, muitas línguas, muitas cidadanias, muitos propósitos, mas Jesus viu nele um excelente candidato, um vaso abençoado para fazer a obra de Deus. E por isso Deus, ele permitiu esse confronto entre ele e Jesus, onde Paulo ali foi para matar. Ele foi para matar e ele recebeu vida. Ele foi para destruir e ele recebeu uma vida da parte do Senhor. Ele queria matar aquele povo. Ele vai para aquela região de Damasco. Interessante. Fui estudar sobre Damasco, pastor. Na época de Paulo, Damasco era considerada, pastor, como a cidade do ferro, da espada, que fazia espada. Damasco foi por muito tempo. Hoje, naquela região, ainda se tem um trabalho de ferro, mas mais coloquial. Mas nos dias de Paulo, era a cidade do ferro, era onde fabricava espada para a guerra. E não é por acaso que o Senhor, ele chega para Paulo: duro é para recalcitar contra os arguilhões. Ou seja, duro é recalcitar contra os espadas, porque eles eram considerados fabricantes de espada, pastor. Duro é bater nessa ponta. Duro é bater nesse povo, porque aí era a terra da espada, pastor. Duro é, pastor, bater com quem usa espada, pastor. Duro é bater com quem usa espada, pastor. Quando Jesus, ele fala: duro é recalcitar contra os arguilhões, ou seja, arguilhões, ponta de ferro. Damasco era a cidade dos ferros, pastor, naquela época. Hoje já não é mais. Mas eles fabricavam espadas. Eles eram peritos em espada. Por isso que Jesus, ele pega essa alegoria de um povo considerado como fabricantes de espada e fala: Paulo, você vai para uma cidade que só tem espada, você vai apanhar, rapaz. Irmãos, duro é recalcitar com a pessoa que sabe manejar essa espada. Duro é você bater de frente com que sabe manejar com os pontas de espada, pastor. Não é por acaso que Jesus falou, né? Saulo, Saulo, você persegue eu. Duro é recalcitar contra os arguilhões. Jesus não estava falando dele, estava falando dos arguilhões, ou seja, de um povo que era considerado fabricante de espadas, pastor. Os damascenos, eles eram considerados como fabricantes de ferro, de ponta de ferro. E não é por acaso que Jesus, ele aproveita essa questão cultural e ele fala: você vai bater de frente com espada, você vai tomar um 220 com o pé no chão e cheio d'água no chão para tu ver. Vai pegar no 220 com o pé molhado. Duro é recalcitar contra os arguilhões. Duro é você recalcitar contra uma irmã de oração. Duro é você recalcitar com quem gosta de Bíblia, né? Duro é você recalcitar com quem gosta de orar. Os espadas, pastor, os que gostam da Bíblia, os que comem Bíblia, né? Jesus, ele usa a alegoria cultural ali,
regional dos Damascenos, que era fabricante de espada, para fazer menção da verdadeira espada, a palavra de 2 gumes, pastor. A palavra de 2 gumes, ele faz essa alegoria. Saulo, você vai tomar um 220 com o pé no chão, e o chão está cheio d'água, porque duro é bater de frente com os que conhecem a palavra de Deus. A pior coisa que a pessoa pode fazer, ele bater de frente com espada, irmãos, com a pessoa que gosta, que ama essa palavra. E ele bateu de frente ali com os Damascenos, e ele ficou cego, ficou 3 dias, e os próprios espada, um deles, chamado Ananias, teve que orar. É o que você vai fazer. A diferença das religiões lá fora, elas têm mandinga para derrubar a pessoa, nós temos oração para levantar as pessoas. Nós não oramos para derrubar as pessoas, irmão. Se aqui tiver pessoas orando para quebrar as pernas dos outros, irmão, você está no time errado, irmão. Você está no time errado. Vai para outro lugar. Se você ora para as pessoas quebrar a perna, se você ora para as pessoas morrer, se você ora, você está no lugar errado. Porque aqui é para orar, para levantar. Nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Apesar que está à vontade, né, pastor? Tem hora que dá vontade, tem umas pessoas que perturbam nós, irmão. Tem hora que dá vontade de fazer aquela oração lá para derrubar o peão. Mas nós não fomos chamados para isso. Paulo foi chamado para Deus não para derrubar as pessoas, mas ele estava derrubando, ele estava matando. Jesus falou: eu vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história. Houve um confronto e a história dele foi mudada. A sua história, a minha história, ela só vai ser mudada quando houver um confronto com Deus. O teu propósito, ele só vai mudar quando você ter um verdadeiro confronto com Deus. E esse confronto tem que ter. Você tem que ter. Jacó teve, Paulo teve, Davi teve, Daniel teve, Ananias, Misael e Azaria teve, Elias teve, Eliseu teve, e você tem que ter. Enquanto você não tiver o confronto, Deus ele não vai mudar o teu nome. Paulo só foi mudado o nome, ou seja, mudado assim de perpetuar, de ficar um nome famoso no Evangelho, quando ele teve um encontro, uma briga com Jesus. Jesus bateu de frente com ele. Enquanto Jesus não bater de frente com você, irmãos, tirar o seu eu, tirar o seu ego, derrubar você, arrancar as escamas, nada vai acontecer. O mesmíssimo vai te perseguir por muitos e muitos anos. Mas quando ele tiver um confronto, porque Deus ele confronta nós. Ele confrontou Abraão, ele confrontou Moisés, ele confrontou Davi, ele confrontou reis, e ele quer te confrontar. Enquanto ele não te confrontar, você não vai entender. Uma coisa aconteceu comigo, quando ainda era da mocidade, solteiro, e a minha oração era essa: Senhor, eu quero que o Senhor me mude. Eu não quero ser essa pessoa, eu quero que o Senhor me converta. E um dia eu estava indo para o monte, e eu chorava no meio do caminho, pastor, que eu queria mudança, que eu queria mudar, eu queria que Deus me convertesse, eu olhava para aqueles jovens, falava língua, profetizava, e eu queria aquilo para mim também. Olhava para os irmãos que manuseavam a palavra, e eu queria aquilo para mim também. E eu falei: Senhor, eu não quero ser desse jeito, eu quero que o Senhor me muda. Eu era uma pessoa muito fechada, não falava com ninguém, e esquisito, e eu me sentia muito esquisito, apesar que tem alguém aqui que acha eu esquisito, mas não tem problema não, eu sou esquisito mesmo, não tem problema não. Mas o problema é os outros se sentir você esquisito, o ruim é você se sentir esquisito, aí é complicado.
Aí é complicado. E eu lembro, irmãos, que eu passando por uma rua, a rua na casa onde eu morava, e eu estava se dirigindo para a estação do Itaim Paulista para pegar o trem, para ir para a estação do Mogi, estação dos estudantes, para andar 1 hora a pé no morro e ficar das 3 horas da manhã até 6 horas da manhã orando. É o que nós fazíamos naquela época. E no meio do caminho, indo para esse lugar, indo para a estação, mas eu estava incomodado. Eu estava muito incomodado, igreja. Eu estava muito incomodado. E eu reclamando com Deus, como de repente assim eu, desapareci. Desapareci literalmente. Creio eu que pelo percurso da minha casa para a estação, a pé, era cerca de meia hora, 25, meia hora. E eu me desapareci por cerca desses minutos. Misteriosamente eu apareci na frente da estação, onde estava um grupo de irmãos me esperando. Irmãos, eu estava com a roupa toda molhada, lavada de choro. Eu lembro que eu estava chorando, mas não estava saindo lágrima. Era aquele choro sem lágrima. E eu na frente dos irmãos, irmão, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com você? Eu falei, eu não sei, eu estava orando lá no IP, e agora eu apareci aqui no Itaim, eu não sei o que aconteceu. Irmãos, eu devo ter visto coisas poderosas, pastor, porque eu vim, mas eu não vim a mesma pessoa. Irmãos, a minha letra começava desse tamanho e terminava desse. Eu lia 50 vezes uma palavra para entender uma. E eu creio que eu tive um confronto com Deus aquele dia. Eu não sei para onde Ele me levou, se levou eu para o paraíso, se me levou, eu não sei onde eu fui, mas eu devo ter ido para um lugar muito maravilhoso, pastor. E eu voltei leve, eu voltei outra pessoa. Houve um confronto, eu tive que brigar com Deus para ter esse confronto, pastor. O Senhor sabe o que é isso. Você teve um confronto ali entre a morte e a vida. Você sabe o que é isso. Você teve já o confronto. Eu tive esse confronto. Desapareci por cerca de meia hora e apareci. Eu saí de um lugar e apareci no outro lugar, na frente dos irmãos. Irmão, de onde você veio? De onde você saiu? Que eu não vi. De repente assim, eu falei, eu não sei o que aconteceu. Eu estava orando, conversando com Deus, reclamando, e desapareci. E meia hora depois eu apareci aqui. Eu não sei. Eu tenho certeza que eu não fui andando, porque a avenida naquela época, hoje é Marechal Tito, naquela época chamava São Paulo Rio. Os ônibus passavam lá, pastor, a 120 por hora, naquela época não tinha radar. Todo dia batia um carro, todo dia morria gente naquela rua. Eu tenho certeza que eu não atravessei ela, porque se eu atravessasse eu ia morrer. Era 2 pistas, né? E carros sem parar, tipo um Ayrton Senna da vida. Naquela época usava aquele trajeto para ir para o Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que eu não atravessei aquela rua, porque senão eu seria atropelado. Então eu saí de um ponto e apareci no outro ponto, porque eu fiz um confronto com Deus, porque eu não aceitava o que eu era. Eu não aceitava quem eu era. Eu vou falar aqui, eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho uma carteirinha lá, irmão. A carteirinha minha está escrita assim. O pastor falou, pastor, você não fala isso, pastor. O pastor fica, mas eu tenho que falar, é o meu testemunho. A carteirinha está escrita assim, ó: Secretaria Estadual do Estado de São Paulo do Doente Mental. Nome: Sérgio Ribeiro de Sena, nascido dia 14 de maio de 1970. Está lá essa carteirinha. Aí a Kátia guardou, escondeu ela, porque eu ia tirar foto e mandar para os irmãos. Ela escondeu. Deve estar escondido, porque ela tem vergonha dessa carteirinha. Vocês viram quem que eu era? O porquê que eu chorava para mudar? Marieta, irmã Marieta, missionária Marieta, Deus me levou no céu, irmão. Pena que ele quando eu cheguei aqui eu não lembrava mais nada, porque Paulo ele tomou um tapão para não falar nada. Eu ia falar, porque eu sou boca aberta, ia contar para todo mundo. Eu ia contar para todo mundo o que eu vi lá no céu. Não adianta Deus falar que não ia. Que falou, Paulo, se você contasse, não é para contar. Ele vai tomar um tapão para saber que não é para contar. Chegou lá embaixo, Paulo, pá! Aquele tapão, para ele não esquecer nunca mais que não era para contar as coisas inefáveis que ele viu. Eu vi coisas inefáveis, irmão, mas eu não lembro nada. Eu gostaria de contar para os irmãos. Eu ia contar.
Mas Deus pensou, Paulo, eu tive que dar um tapa para ele não contar, ele não contou. Esse daí não vai adiantar tapa, porque desde criança ele toma tapa até umas horas. Então, o mais acostumado que eu estava era tomar tapa. Tomar tapa do meu irmão, porque eu era o oitavo irmão. Você sabe que, por que Deus pede para nós crescer? Porque quem cresce não apanha, irmão. Quem é pequeno apanha. Por exemplo, nós éramos 9. Eu apanhei do número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 7, até o número 7. Eu era o número 8. Aí do número 9 eu bati nele. Também, né? Alguém tem que apanhar, né, pastor? Por isso que diz Deus: crescei na graça, no conhecimento, no poder. Quanto mais você cresce, menos você apanha. Isso aconteceu, quando eu cresci eu parei de apanhar, mas quando eu apanhava, então Deus falou, eu dei um tapão no Paulo, deixei que o soldado lá desse um tapão nele para ele não contar, mas esse não vai adiantar, porque ele apanha desde criança, apanhou do pai, apanhou da mãe, dos 7 irmãos, né? As irmãs me beliscavam, meus irmãos me batiam, então esse daí não vai adiantar dar mais um tapa nele, então o negócio eu vou esconder ele, apagou minha mente. Até hoje eu não sei o que eu vi, eu devo ter visto coisa boa, porque eu chorei que nem criança, e eu voltei leve, irmão, missionária Marieta. Aí daquele dia em diante eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia e comecei a entender a Bíblia, sem que ninguém me ensinasse. Vocês percebem que eu não leio a Bíblia, né, para pregar, porque se eu ler eu não vou entender nada. Se eu ler eu não vou entender nada. Eu tenho que falar o que está na minha mente, o que está no meu coração. Naquele dia eu abri e comecei a entender a Bíblia. Mas antes daquilo, repeti a primeira série, repeti a segunda série, repeti 2 vezes a primeira série. Quem já repetiu 2 vezes a primeira série? Vai ser burro assim adiante. Mas houve um confronto. Enquanto não houver um confronto, você vai ficar do mesmo jeito. Paulo teve um confronto, ele deixou de ser o perseguidor porque ele teve um confronto, e ele passou a ser o apóstolo de Deus, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que a igreja precisa. E você vai ser isso quando você ter um confronto com Deus. Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.